Paz de Jesus Cristo, meus irmãos. Aqui para gravar mais vídeo para vocês falando sobre a palavra do Senhor. Bom, Deus colocou em meu coração um tema que, basicamente, um tema que eu acabei descobrindo assim, vivendo assim, normalmente, que simplesmente chega um momento em que pecamos e olhamos para Jesus e o amor dele nos constrange. Bom, basicamente, meus irmãos, isso que acontece quando nós pecamos contra Deus é basicamente o verdadeiro arrependimento, que é viver com Cristo. E bom, eu não estou dizendo que não, eu sou melhor que ninguém, não sou melhor que ninguém não, mas que é basicamente quando você vive com Deus, quando você busca amar Ele de todo o seu coração, esse arrependimento que o Espírito Santo produz, essa tristeza que Ele produz no seu coração, não é para o mal, mas para o bem. Esse sentimento de constrangimento é como se fosse o seguinte: é basicamente quando você fere o seu melhor amigo, e aí você fica triste por causa disso. Ou seja, meus irmãos, como aqui no versículo 14 do capítulo 5 de 2 Coríntios diz bem assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Que aqui no caso ele fala sobre Jesus Cristo ter morrido por todos, logo nós vamos morrer para nossas vontades, morrer para o mundo e morrer para o nosso corpo e viver para Cristo. Ou seja, nós não estamos morrendo para o mundo com tristeza, ou simplesmente, eu tenho que fazer isso para Deus por obrigação. Não, estamos morrendo para o mundo, para o pecado, para o corpo, porque nós queremos, e não simplesmente porque, eu faço isso porque simplesmente eu sou obrigado. Deus nos dá a escolha, Ele respeita a nossa escolha. Ou seja, Ele não vai forçar você a fazer tal coisa, Ele quer deixar tudo ir naturalmente. Mas você sabe de uma coisa, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não adianta ir por outro caminho, os outros caminhos só são falsas filosofias. Então, meus irmãos, busquem a Jesus enquanto há tempo. Não porque simplesmente, eu tenho medo do inferno, mas cara, é o único caminho e que está te dando chances para isso. Ou seja, meus irmãos, vocês têm que entender que Jesus Cristo ele não é simplesmente uma pessoa dura que, se você quebrar minha lei, você está condenado. E não, simplesmente não, ele não é assim. Jesus é a encarnação do próprio amor em pessoa. Imagine o próprio amor em pessoa. É basicamente Deus que veio a terra em pessoa. E eu vou estar explicando um pouquinho que muita gente acha que Jesus é duro, que não sei o que Jesus é paz e amor, que Jesus não faz mal. Tipo assim, Jesus é justiça também. Ele não vai passar a mão na sua cabeça do seu pecado. Você vai sofrer as consequências, mas você não vai mais sofrer a punição. Consequência e punição tem diferença. Punição é você receber o dano de algo que você cometeu. Como assim? Vamos dizer, você bater em alguém, aí você bateu naquela pessoa, vai ficar 2 meses de prisão. Pronto. Punição. Agora, a consequência a pessoa está de mal com você, você fica com peso no coração, você, sabe, dá aquela coisa após uma briga, enfim. Essas são as consequências. É o que deixa no passado a marca que ficou das suas ações. E eu vou estar explicando, por exemplo, que nós não podemos estar nos baseando na lei para que vivemos uma vida de arrependimento verdadeiro com Deus, que aqui diz nas minhas pesquisas: quando a lei nos aponta o erro, sentimos medo, mas quando o amor nos aponta o erro, nós sentimos o que você escreveu. Um constrangimento bendito, é como se a bondade dele fosse o fogo que derrete o gelo do nosso coração. Ou seja, quando a gente é acusado por nossos próprios pensamentos, por Satanás, por pessoas, essa voz ela não vai produzir um arrependimento, um arrependimento que você se arrepende, se levanta e continua. Arrependimento que como posso dizer, te causa medo. Você vai sofrer isso. Você cometeu isso de novo. Cara, você caiu de novo no mesmo pecado. É uma tal ajuda de acusação e não de ajudar mesmo verdadeiramente. Mas quando vem Deus, ele vem falar do seu pecado, o Espírito Santo vem falar do seu pecado, ele não vem acusando, você caiu, não. Ele diz, filho, você caiu, tá tudo bem, vamos levantar de novo, que a gente vai conseguir de novo. Ou seja, ele vem com bondade, com gentileza. O Espírito Santo é gentil, ele ama a gente. Ele não vai chegar na gente para acusar a gente, ele vai chegar na gente para nos levantar e nos ajudar. Então, meus irmãos, todas as vezes que vier esse sentimento de constrangimento, aceite com de todo o seu coração. O constrangimento não é algo de, eu fiquei com vergonha que eu fiz. Não.
Constrangimento é você, por exemplo, o evento que eu tinha falado sobre você recusar o bem de um melhor amigo. Por exemplo, tô em um lugar, meu amigo me dá um sorvete, é como se eu tivesse batido nesse sorvete, tacado ele no chão. É isso que faz, aí você pensa depois nisso e você se constrange ali mesmo e pensa, nossa, recusei o sorvete de um amigo. E a pessoa fica triste por causa disso e se sente constrangida. Ou seja, é como recusar o bem do melhor amigo, que é Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus. Ou seja, meus irmãos, nós temos que ser amigos de Deus, temos que buscar a Deus em todo o nosso coração. Aqui estão, por exemplo, no 2 Coríntios 5,14, que porque o amor de Cristo nos constrange. O que significa o amor de Cristo nos constranger? Significa, na original grega, a palavra para constranger, que é sinete, significa apertar por todos os lados ou canalizar. Não é um constrangimento de vergonha social, mas um cerco de afeto. É a sensação de que o amor dele é tão vasto que não nos deixa espaço para querer o pecado. O amor se torna a cerca que nos protege de nós mesmos. Ou seja, em vez de você ir lá e pecar porque você quer, porque você tem medo, ou porque você está se sentindo pressionado, esse amor é como se você estivesse olhando para, por exemplo, para algo que é muito ruim. Vamos dizer assim, para comida podre. Você está olhando para comida podre, aí você olha de longe, nossa, ela deve estar parecendo, por fora ela está bem bonita, mas por dentro está podre. Aí seu pai, ele te desse o apetite, como pode dizer, como se fosse sentir o cheiro real daquilo, e você começa a sentir o cheiro da fruta, você começa a ver que o pecado ele é podre e te afasta do pai. É um exemplo bem nada a ver, mas enfim, é como se você estivesse sem faro, sem visão, sem nada para ver que aquele pecado é ruim. Ou seja, meus irmãos, nós começamos a ver que simplesmente Deus ele vai abrindo nossos olhos. Não é que o pecado realmente perdeu a força. E sabe por que isso aconteceu? Porque você é bom? Não, ninguém é bom. Ninguém nem sequer merece o reino de Deus. Mas recebemos graças à graça de Deus. É porque simplesmente, meus irmãos, Deus nos encheu do seu amor. E quando há amor em nós, a gente começa a ver que o pecado é uma perca de tempo. A gente começa a... Por que eu vou perder meu tempo vendo isso aí, fazendo isso? Quando eu tô aqui cheio do amor do meu pai, eu posso fazer tanta coisa boa. Aí a pessoa, em vez de pecar, ela começa a distribuir o amor do pai. E é naturalmente que ela começa a pregar, que ela começa a aconselhar, que ela começa a evangelizar, que ela começa a ajudar as pessoas naturalmente, como se fosse algo totalmente normal. Igual Jesus fazia. Jesus, ele dizia todo dia, poxa, pai, acordei de novo, vou ter que evangelizar. Não, Jesus acordava feliz e terminava o dia feliz. Porque, apesar de ele estar cansado, ele confiava, sabe, em quem? Em Deus. Ele tinha a certeza absoluta que ele era o Filho de Deus e ele é o Filho de Deus. E por isso que nós devemos ser iguais, temos que ter a confiança absoluta de quem somos em Deus, meus irmãos. Como aqui, outro exemplo, por exemplo, Romanos não. O que significa esse tema? Esse constrangimento é o sinal de que você não é mais um escravo, mas um amigo. O escravo obedece porque tem medo do chicote. Um amigo obedece porque valoriza a amizade. Quando olhamos para Jesus, ou seja, deixa eu continuar. Quando uma pessoa tem medo de Deus, tem medo das punições, consequências. Desculpe, meus irmãos. Isso aí é somente remorso. É você ficar pensando, nossa, eu cometi o erro, agora eu vou receber punição. Meu Deus, me ajuda. Ah, não, meu Deus, não, cara, você não tem mais punição, não tem mais condenação para você, não. Não tem mais nada. Jesus Cristo levou tudo na cruz. Ah, mas não, cara, não importa. Consequência é algo que vem como se fosse uma marca da sua ação, mas não é a punição. É como eu dizer que eu tenho medo de receber uma nota boa porque eu estudei bem. Ou seja, se você estudar mal, você vai mal. E simplesmente é isso. Consequências são isso. Consequências de um ato não significa que só são ruins, são boas também. Ou seja, não tenha medo das consequências. Estou dizendo que você não é para ter medo das consequências pecando por aí, já que pode, não tem condenação, então ele falando não tem medo para não ter medo das consequências, você pecando por aí. Não é assim que funciona. É basicamente que você não precisa ter medo da punição, porque não existe mais. Jesus Cristo levou tudo na cruz. E nós temos que olhar para Cristo como um amigo que obedece a Deus, porque valoriza a amizade, não por medo. Eu vou valorizar a Deus porque eu vou... Não. Valorize a Deus porque você ama Ele.
ter medo, como o próprio apóstolo João disse em 1 João, que antes o amor taca fora o medo, o temor, que no caso algumas situações fica temor, o medo. Ou seja, o temor que ele fala ali é esse medo de você simplesmente, meu Deus, só vou buscar o Senhor porque eu tenho medo de ir pro inferno. Não, é você ser tão cheio do amor de Deus, você nem tá lembrado do inferno, você só tá fluindo ali na corrente de Deus, nos rios de Deus. E bom, agora para continuar, quando olhamos para Jesus após uma falha, vemos que ele já pagou por aquele erro específico. O que nos dói não é a dívida, porque já está arriscada, como vimos em Colossenses, que é em Colossenses 2:14. Mas a ingratidão, esse tipo de tristeza é o que Paulo chama de tristeza segundo Deus, que produz um arrependimento que não traz remorsos. Ou seja, como eu já havia dito, isso não vai trazer você a remorso, a ficar triste com medo da punição. Mas é um arrependimento de, nossa, Deus fez isso por mim e eu pequei ali. E a pessoa começa a olhar para Jesus e ela começa a ser enchida pelo amor de Deus. Porque ela merece? Não, mas porque ela está reconhecendo que ela pecou e que ela precisa de Deus. E, meus irmãos, a palavra central dessa mensagem, meus irmãos, não é sobre nós, é sobre ser dependente dele, porque só ele é poderoso o suficiente para nos encher e nos fortalecer, meus irmãos. Então, simplesmente, meus irmãos, encham-se